Lucas capítulo 15, Jesus está diante de alguns grupos. De um lado, nós temos os fariseus e escribas, que praticavam a lei de maneira rígida. Do outro lado, nós temos os publicanos e pecadores, que negligenciavam a lei de Deus. No decorrer da história, o texto nos apresenta três cenários. O primeiro deles fala de um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde. Então esse pastor deixa as 99 no aprisco e vai ao encontro daquela que se perdeu. O segundo cenário fala de uma mulher que possuía 10 dracmas. São 10 moedas de muito valor. E ela perde uma dessas moedas dentro da sua casa. Então ela procura com bastante cuidado e a encontra. E no terceiro cenário, nós temos um pai de dois filhos. Um filho, o mais novo, pede uma parte da sua herança e ele sai de casa, gasta tudo que ele tem e depois ele volta arrependido. O seu pai o encontra e, ao encontrá-lo, prepara uma grande festa. Alguns detalhes desse texto nos são de extrema importância para a sua compreensão. O primeiro deles é que o texto não está falando de três parábolas, como normalmente a gente entende numa leitura rápida. O texto fala de uma única parábola. E isto fica evidente a partir do versículo de número 3. Jesus é questionado pelos religiosos e o texto diz: E ele lhes propôs a seguinte parábola. Aqui a expressão está no singular, parábola, e não no plural. Então nós temos aqui uma única parábola que é dividida em três momentos, em três cenários. Um segundo detalhe do texto é que não se fala de um filho perdido, mas de dois filhos perdidos. A partir desse cenário, a gente consegue conectar esses cenários e incluir em toda a narrativa. A primeira parte da narrativa que fala de uma ovelha que se perde fora, longe do seu pastor. Ela está sendo conectada com o filho mais novo, aquele que se perde do lado de fora, distante do pai. Na segunda parte da parábola, se fala de uma moeda perdida, de uma dracma perdida. Essa dracma é perdida dentro de casa, uma referência ao filho mais velho, que se perde também, mas se perde dentro de casa, perto do pai. O texto insiste em uma festa. O pastor, depois que encontra a sua ovelha perdida, ele reúne os seus amigos, vizinhos, e ele faz uma grande festa. A mulher, depois que encontra a sua moeda perdida, ela reúne as suas amigas e vizinhas e também faz uma festa. E o pai, depois que vê o seu filho retornar para casa, também faz um grande banquete e uma grande festa. Essa festa, comumente, ela é conectada, relacionada à festa da Páscoa. Páscoa, nesse texto do capítulo 15 de Lucas, significa estar perdido e ser encontrado. É a festa que celebra alguém que estava morto e voltou à vida. No desfecho da narrativa, o irmão mais velho está voltando para casa depois do retorno do seu irmão e ele vê uma grande festa. Então ele chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: olha, o seu irmão voltou e seu pai fez uma grande festa para ele. E o texto vai dizer que o filho mais velho se nega a entrar naquela festa. Ele fica sem querer entrar. Então o pai vem para o lado de fora para tentar convencer o filho a entrar na festa, para conversar com o filho. E ele vai dizer: olha, o seu irmão estava morto e ele agora voltou à vida. E o texto ele termina com uma interrogação, porque não se fala se aquele irmão mais velho entrou ou não entrou na festa, se ele ficou do lado de fora ou se ele participou daquela festa. Aqui nós podemos fazer o seguinte questionamento para a nossa vida também: como é que a gente faz para entrar na festa da Páscoa, para entrar na festa do grande mistério do cristianismo, que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo? E esse texto nos propõe que para entrarmos na festa, a gente precisa considerar o outro como irmão. Note que quando o servo sai e vai falar para o irmão mais velho do retorno do irmão mais novo, ele diz: o teu irmão voltou para casa.
Mas quando o pai vem para o lado de fora falar com o filho mais velho, ele olha para o pai e fala: Esse teu filho gastou todos os seus bens. E em seguida o pai diz: O teu irmão estava morto e ele voltou à vida. Note que o texto há uma briga entre um certo tipo de reconhecimento. De um lado, nós temos o servo e o pai que insiste em dizer que aquele rapaz é irmão dele, mas ele, o irmão mais velho, se nega a reconhecê-lo como irmão. Ele reconhece apenas como um dos filhos do seu pai. Como é que eu entro na festa da Páscoa? Eu entro na festa da Páscoa quando eu tenho uma capacidade de olhar para o outro e ver nele um irmão. Às vezes a gente olha para o outro e cresce em nós o preconceito, o ódio, somos dilacerados em nossas diferenças, na forma de pensar, na maneira de conduzir a vida, de conduzir a nossa existência, de se relacionar com Deus, de criar os nossos filhos, na nossa compreensão de política, de religião, de família. As diferenças que encontramos nos outros, às vezes elas se agigantam diante de nós. Mas como é que eu posso entrar na festa da Páscoa? Eu só entro na festa da Páscoa quando eu tenho uma capacidade de olhar para o outro e ver nele